Olá, esse é o nosso último encontro dessa Semana Santa Restaurados em Cristo. Você está conectado no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Colonial. E eu sou o pastor Kowalczuk e quero convidar você a nos unirmos em oração. Pai Celestial, mais uma vez chegamos à Tua presença e queremos colocar as nossas profundas necessidades em Tuas sagradas mãos. Queremos colocar em Tuas mãos também as vidas, o sofrimento e as lágrimas de tantas pessoas que estão lutando nesta pandemia contra esta doença terrível e os efeitos que ela causa. Por favor, dê a cada pessoa a segurança da Tua presença, o conforto e a bênção que cada um precisa. Nós oramos em nome de Jesus. O que somos é um reflexo daquilo que temos no coração. Se estamos ligados a Deus, a nossa vida refletirá isso. Considere junto com o pastor Fernando Iglesias o tema Religação Orgânica com Deus. Tem sido uma jornada maravilhosa a gente estudar sobre Jesus, falar sobre Jesus e a gente sentir essa influência de Jesus na nossa vida. Para mim tem sido, eu espero que tenha sido, esteja sendo para você também. Hoje, mais uma vez, quando a gente para estudar a palavra, eu quero convidar você para a gente pedir inspiração do alto. Feche os olhos. Deus amado, estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir o Senhor falar conosco. Trazemos o nosso coração do jeito que ele é, sabendo que o Senhor tem poder para transformá-lo, Pai. Torná-lo mais parecido com o seu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso. Senhor, nós sabemos que o Senhor já providenciou a cura para a nossa alma. Apresenta para nós e nos cura em nome de Jesus. Amém. A gente chega então agora ao fim da história de Jesus. Eu não vou falar hoje sobre a cruz em si, mas eu quero falar sobre o último momento em que Jesus ainda esteve solto, antes dele ser preso. Eu quero falar sobre o que ele fez com os últimos momentos enquanto ele ainda tinha liberdade. A nossa meditação hoje vai discorrer ou vai passar por alguns capítulos da Bíblia, começando no capítulo 14. O contexto é o seguinte: Jesus tinha acabado de tomar ceia com seus discípulos. Você se lembra de muitos detalhes dessa ceia. Sabe que Jesus fez apelos aos discípulos, fez ajudas também. Ele declarou para os discípulos primeiro que o traidor estava no meio deles. Cada um perguntou: sou eu, sou eu, sou eu. O próprio Judas fez isso. Jesus esperava ainda, deu ainda a chance para ele se abrir e dizer: Senhor, me perdoa, eu estava fazendo isso. Ainda tinha tempo para Judas, ainda tem tempo para nós. Essa é a primeira mensagem. Não interessa quão longe você tenha ido, ainda dá tempo. Agora Judas tinha saído para trair Jesus. O coração dele estava endurecido. Porque quando a gente nega e nega os chamados de Jesus, o coração muitas vezes se endurece mais e mais e mais. Fica muito difícil. É incrível como fica muito difícil ir a primeira vez na igreja depois que faz anos que você foi embora. É incrível como fica difícil você pegar a palavra na mão muito tempo depois que você não a lê. Como fica difícil fazer o primeiro culto, chamar a família para fazer o primeiro culto, depois que faz muito tempo que você não faz isso. Agora, Judas, com o coração endurecido, foi tratar de fazer os últimos acertos para atrair Jesus. E Jesus fica com os discípulos e ele começa a fazer o último discurso dele. Um discurso longo, lindo, lindo. João 14, 15, 16, 17, 18. Vale a pena ler os detalhes dele.
Hoje nós vamos pensar algumas coisas. Primeiro, Jesus se importa em dizer para os discípulos: eu estou indo. Mas não fiquem assim preocupados, ansiosos. Não deixe o coração de vocês ficar pesaroso quando vocês virem o que vai acontecer comigo, como eu disse tantas outras vezes. Não fiquem pesarosos, porque eu estou indo para a casa do meu Pai. Lembra que eu tenho falado para vocês esse tempo todo? Que o que importa não é esse mundo. Lembra que eu disse que eu disse para vocês não ajuntarem tesouros na terra. Lembra que eu disse para vocês ajuntarem tesouro no céu. Lembra que eu tenho colocado para vocês que o meu reino não é desse mundo. Lembra disso? Pois eu estou indo para o meu reino de verdade. Vocês têm que viver um pouquinho do meu reino nessa terra, mas o meu reino de verdade está no céu. E eu vou preparar lugar para vocês, e vou levar vocês para viverem comigo. Esse era o discurso de Jesus. Então ele chamou os discípulos para saírem, andar. Ele falou da vinda do Consolador. Ainda no capítulo 14, ele destaca duas coisas: a vinda do Consolador, o Espírito. E é interessante ele falar de Consolador, porque a coisa que a gente mais precisa nessa vida é de consolo. Parece que nós estamos sempre precisando de consolo. Ele destacou também a importância da lei de Deus. Não é incrível isso? Que nas últimas palavras de Jesus, ainda em João 14, Jesus destaca 3 vezes o Consolador e 3 vezes a obediência à sua lei, aos seus mandamentos. Então eles saem e Jesus começa a falar do tipo de relacionamento que ele quer ter com os seus discípulos e com a gente. Uma videira, uma planta dependente. E Jesus assim: eu sou a videira, eu dependo do Pai, o Pai é o lavrador. A videira, ela não dá uva se ela ficar assim no chão. Tem que ser construídas algumas treliças por sobre as quais a videira tem que estar, para que as uvas venham, para que o fruto nasça. A videira é totalmente dependente do agricultor, por isso Jesus diz assim: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Jesus diz: eu quero ter uma ligação orgânica com vocês. Sabe o que é uma ligação orgânica? É uma dependência total, constante o tempo todo. Quando você fica triste, seu pensamento vai para Deus, para Jesus. Quando você fica alegre, seu pensamento vai para Jesus. Quando você recebe uma bênção, você diz: meu Deus, eu tenho que agradecer a Deus. Quando você fica triste, você diz: eu tenho que falar com Deus. Ligação orgânica. Aí Jesus fala de novo sobre a missão do Consolador. E aí Jesus faz a oração sacerdotal. Fantástica essa oração. Eu gosto muito quando Jesus diz: Senhor, eu peço que o Senhor, eu estou indo, Pai, mas eles ficam. Eu peço ao Senhor que não os tires desse mundo, mas que o Senhor os livres do mal. Porque eles não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. De novo, Jesus está falando com o Pai e os discípulos assistindo. Eu queria dizer um negócio para você. Eu gostaria de saber como é que Jesus orava, para eu poder saber orar melhor e falar com Deus. A intimidade dele com o Pai. Eu me emociono quando ele fala assim: eu não somente peço por estes, pelos discípulos, mas também sobre aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu gosto disso, isso me arrepia, porque Jesus, ele estava pensando em mim quando ele fez essa oração. De Senhor, eu estou pedindo não somente por esses que estão aqui, eu estou pedindo por aqueles que ainda virão. Eu estou pedindo pelo Fernando, pelo Eduardo. Eu estou pedindo, Pai, pela Alice. Estou pedindo pela Patrícia. Eu estou pedindo por aqueles que virão ainda.
por intermédio da sua palavra, porque agora nós não temos Jesus aqui presente, mas ele disse, eles vão me aceitar por causa da palavra de Deus, e eu estou pedindo por eles. Jesus intercedeu por mim, orou por mim, antes de ser morto. Jesus vai então para o Getsemane, ele vai buscar forças no Pai. Ele clama a Deus, ele precisa da ajuda dos discípulos e nem assim eles conseguem dar ajuda. Embora isso seja terrível, isso ainda me consola, quando tantas vezes eu não tenho força, em ver como que Jesus precisava do apoio e eles não conseguiram apoiar Jesus, como Jesus precisava que eles o defendessem através da intercessão, da oração, mas eles tinham um sono e não conseguiam orar. Isso me consola quando nos meus momentos de fraqueza eu deveria fazer tanta coisa que eu não consigo fazer. Jesus desce do Getsemane, e ao descer do Getsemane, ali está Judas com aqueles que vieram para buscar Jesus e prendê-lo. Vamos ler isso aqui. Capítulo 18. João, no capítulo 18, capítulo 18, verso 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar por onde Jesus ali muitas vezes estivera. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos príncipes, dos principais dos sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, eu sou. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, eu já disse a vocês, eu sou. Se é a mim que buscais, deixai com que eles vão. Jesus desce agora para perto do ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron, ele vinha direto do templo. O sangue dos animais que eram imolados ali, sacrificados, o sangue escorria misturado nas águas do ribeiro de Cedron. E era incrível que Jesus estivesse exatamente naquele lugar, porque o sangue dos animais que estavam simbolizando a morte que ele teria na cruz por todo o mundo daqui a pouco, passava por aquele lugar enquanto Jesus estava lá. Judas, que foi trair Jesus, vem com os guardas. Agora, quando ele se apresenta diante de Jesus com os guardas, e Jesus diz, a quem vocês buscam? E eles dizem, buscamos a Jesus, e ele diz, eu sou. O poder e a glória de Jesus se manifestam de novo. Porque lá no Antigo Testamento, ele tinha dito a Moisés, eu sou. Lá no Antigo Testamento, Jesus tinha se manifestado como o grande Deus eu sou. E quando Moisés disse, a quem eu devo proclamar ao faraó do Egito? Quem é o Deus a quem eu devo proclamar? Ele disse, diga que eu sou te enviou. E agora o povo de Israel, que rejeitava Jesus como eu sou, os próprios guardas romanos, liderados por Judas, que conhecia tudo da palavra, quando eles ouvem Jesus dizer, eu sou, eles caem por terra. E mais uma vez eles ouvem Jesus dizer, eu sou. Esse foi um dos últimos momentos onde a glória do Senhor se manifestou. Em seguida, Judas beija Jesus e Pedro saca de uma espada e, tentando matar um dos soldados, corta a orelha dele. Jesus
abaixa e diz: Pedro, não é com violência. Sabe, eu fico assim um pouco enojado hoje ao ver como que o evangelho tem sido pregado com violência. Como as pessoas tentam meter o evangelho goela abaixo. Alguns porque tentam colocar os seus conceitos goela abaixo. Alguns porque querem colocar a instituição a toda força sobre os outros. Os outros porque não querem a instituição e brigam. E o evangelho fica aí dependendo de guerras, de disputas. A guerra é apresentada diante de todo mundo, uma guerra sangrenta pela internet. Enquanto as pessoas se degladiam, Deus de lá do céu fica olhando. E as pessoas dizem: João Batista, ele foi aquele que anunciou e denunciou. Como quem diz: eu também tenho que denunciar se eu sou João Batista. Acontece que, querido, que anunciar não é falar. Falar era uma das coisas que João Batista fazia, a mínima. O que João Batista mais fazia era viver o evangelho. E o poder da denúncia de João Batista vinha da vida que ele tinha do evangelho, e a denúncia vinha com amor. Não era uma denúncia com ódio, não era uma denúncia com raiva, não era denúncia baseada em mágoa. João Batista era aquele que denunciava porque vivia. A instituição precisa ouvir as verdades? Sim, precisa. Eu mesmo tenho sido ajudado por repreensões que a palavra de Deus me dá através de pregadores, de livros. Mas eu denunciar os outros. Sabe quando as pessoas dizem assim: João Batista, ele era um homem de Deus, porque João Batista não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. O que é mais incrível é que, em geral, as pessoas que chamam o pecado pelo nome, elas chamam o pecado dos outros pelo nome. Mas Deus está esperando que você chame o seu próprio pecado pelo nome. Ele está esperando que eu chame o meu próprio pecado pelo nome. E isso sim é ter intrepidez de pregar a palavra. Não sair por aí dizendo publicamente os pecados dos outros, mas olhar no espelho da lei, no espelho de verdade, olha para você mesmo e diz assim: cadê o teu pecado, Fernando? Cadê o teu pecado? O que é que está tirando a salvação de você? Você é um traidor, você é um mentiroso. Você, Fernando, é um impostor, um impostor. Eu quero ver a intrepidez de quem tem coragem de chamar o seu próprio pecado pelo nome e amar os outros apesar dos seus pecados. A nossa repreensão deve existir. Anunciar e denunciar, devemos denunciar, sim, com a nossa vida. Uma vida de abnegação, uma vida de serviço, uma vida de amor. E eu não falo isso só para você, eu falo para mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu me senti o dono da palavra, o dono da verdade. Quantas e quantas vezes eu ainda caio na tentação de me sentir o dono da verdade. Me coloco no lugar dos 7.000 de Elias. Elias, você não sabe, mas ainda tem 7.000. Aliás, eu não me coloco nem no lugar dos 7.000, eu já me coloco no lugar do Elias. É assim que a gente é. Queridos, Deus está precisando de gente que denuncie com a própria vida e com o amor de verdade. Todos os dias, quando eu olho para o espelho e eu me lembro disso, me dá desespero de olhar como eu estou. Porque para mim vir aqui e pregar é muito fácil. O difícil é viver. Falar de justiça social é fácil, duro é empoeirar o pé, é sentar na calçada com o bêbado, com o indigente, com o sem teto. Difícil é viver o evangelho. Como a gente precisa clamar para Deus para Ele mudar a vida da gente. Em vez da gente pôr o paletó, a gente tirar o paletó. Calçar as sandálias da humildade ou os pés descalços. É incrível como que ali no Getsêmani,
Deus se manifestou de um jeito diferente. Sabe por quê? Lá no Éden, quando Deus colocou o homem e a mulher para fora do jardim, porque eles já não eram dignos de estar lá. Agora Jesus faz o contrário. Ele chama todos nós para entrarmos de novo no seu reino, mesmo sendo indignos. Lá no Éden, Deus colocou um anjo com uma espada flamejante para impedir que as pessoas entrassem no Éden para comer da árvore da vida. Agora, na morte de Jesus, Jesus manda Pedro guardar a sua espada, porque ele quer abrir de novo o caminho para a árvore da vida, para você e para mim. E agora o grande eu sou se manifesta através do seu silêncio, do seu testemunho. Se manifesta através da maior demonstração de amor e de humildade que um ser humano poderia dar. Daqui o Senhor é levado para julgamento e para a cruz. E o seu sangue é derramado por você e por mim. Pior de tudo é que isso ainda não é o suficiente para tocar a sua vida e a minha vida, não é verdade? Nós ainda ficamos aqui envolvidos conosco mesmos. Ainda ficamos aqui do alto do nosso pedestal, pensando que eu sou o único ser humano que Deus escolheu para andar ao lado dele. Eu faço parte da tropa de elite de Jesus, enquanto todos os outros estão corrompidos. Tem uma coisa muito difícil que eu aprendi com custo. Um amigo uma vez me disse, depois dele ter sofrido um bocado, ele disse, sabe, eu aprendi uma coisa nesse meu sofrimento. Quando a palavra diz assim, tudo quanto tiver à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Eu aprendi que isso quer dizer o que diz mesmo. Se Deus põe alguma coisa na tua mão a fazer, faz com toda a sua força. Ele diz, mas eu aprendi uma outra coisa com isso. Que é aquilo que não está escrito, mas que está lá implícito. O que não veio à tua mão para você fazer, não é da tua conta. Ou seja, eu comecei a me perguntar, será que eu estou dando conta de fazer aquilo que Deus colocou na minha mão? Deus colocou uma família na minha mão. Deus colocou um corpo na minha mão. Deus colocou uma mente na minha mão. Deus colocou uma consciência na minha mão. Deus colocou minha vida na minha mão. Deus colocou a vida dos meus filhos na minha mão. Será que eu estou dando conta daquilo que Deus colocou na minha mão para eu fazer? Deus colocou ovelhas na minha mão. Queridos, Jesus se entregou por você e por mim, para dar poder para a gente de dar conta daquilo que Ele colocou na nossa mão. E Ele mesmo disse assim, à medida em que você der conta do que eu coloco na tua mão, eu te dou outras coisas. E você vai fazer para mim. E eu vou te dar um talento, se você for bem eu te dou 2. Eu te dou 2, se você for bem eu te dou 4. Ah, Senhor, como eu gostaria de ter o poder pelo menos para dominar a mim mesmo. Esse coração tão terrível. Hoje, exatamente no dia de hoje, Jesus chama você e a mim para nós entendermos que nós estamos aqui para cumprir a missão que Ele nos deu. E a missão que Ele nos deu é aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Será que eu estou fazendo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos? O que Ele não colocou não é da minha conta. Senhor, eu quero pedir ao Senhor para tocar esse coração. Eu quero pedir ao Senhor para tocar o meu coração. E se você sente Deus tocando a sua vida e convidando você para se aproximar dEle, se você sente Deus chamando você no fundo da sua alma para um arrependimento verdadeiro e genuíno,
Ele pede para você fazer essa entrega da sua vida, para você ser o testemunho. Jesus venceu como ovelha muda, ele foi para um matadouro. Não tinha parecer nem formosura, e ninguém ligou para ele. Mas hoje, você e eu podemos ligar para ele. Jesus quer uma entrega total da sua vida, não serve o segundo lugar, ele quer o primeiro. Porque se você o colocar no segundo, você não vai chegar lá. E eu quero pedir para você, quero estender a oportunidade de você fazer essa entrega por completo da sua vida. Hoje, se você deseja fazer essa entrega por completo, manifeste esse desejo, levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Se o Senhor me convida para conhecer o Senhor melhor através da tua palavra, eu quero estudar a palavra. Se o Senhor me convida para eu ser mais humilde, eu quero ser humilde. Se o Senhor me convida, Pai, para executar as tarefas que o Senhor já colocou nas minhas mãos, me ajuda a executar isso antes de olhar para o que os outros têm que fazer e o que eles deveriam fazer e não estão fazendo. Me ajuda a fazer a minha parte, Senhor. Senhor, nos dá força para sermos seus servos. E obrigado porque o Senhor abre de novo para nós o caminho, para a árvore da vida. Em nome de Jesus. Amém.